Você já sabe, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E o Lucas, ele era médico e historiador, e ele se converte quando ele ouve uma pregação de Paulo e fica fascinado pela história de Jesus a quem Paulo pregou. Então, ele tem a ideia de ir para Jerusalém, para Cesareia, e entrevistar pessoas a fim de colher informações e escrever o evangelho que leva o seu nome, assim como o livro de Atos dos Apóstolos, onde ele registra os principais fatos dos 30 primeiros anos da história da igreja cristã primitiva. E no capítulo de número 3, ele registra um fato onde Pedro e João, que eram as principais influências da igreja no primeiro século, assim como Tiago e posteriormente Paulo, eles vão às 3 da tarde ao templo orar, e eles encontram um homem coxo, que pede a eles uma esmola. E quando este coxo pediu esmola, Pedro pediu para que ele olhasse para eles. Ele acreditou que iria receber uma moedinha, um trocado. Aí Pedro vai dizer assim para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aí Pedro diz a ele: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então Pedro estende a mão, pega aquele moço pela mão, que ele dá um salto, e então ele começa a andar, pular, louvar a Deus, de modo que as pessoas que viram aquilo ficaram impressionadas com a graça, com o poder de Deus. E a ideia da mensagem é fazer um paralelo desse coxo com a nossa vida, não é? Porque o coxo é aquele que anda errado, o coxo é aquele que anda mancando, aquele que claudica. Eu pedi para você abrir em Atos capítulo 3, eu quero fazer uma breve leitura do versículo 1 até o 9. Está escrito assim: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. O texto diz a nona, que é correspondente às 15 horas. Quando você lê o Salmo 55, no verso 17, ele fala da oração que é feita de manhã, a oração da tarde e a oração noturna, né? Os judeus, eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. Quando eles falam, por exemplo, da oração da hora terceira, é às 9 da manhã. A hora sexta para ele é ao meio-dia. Eu falei noturna, mas esquece noturna. A oração vespertina era às 15 horas, que para eles era a hora nona. Então, eles tinham o hábito de se reunir para orar ao menos 3 vezes no dia. Era um ritual judaico. Então, nesse caso, eles subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, às 3 horas da tarde, às 15 horas. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem alguma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E
todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Você vê que desde o ventre da sua mãe, a sua deficiência não era a consequência de uma fatalidade, de um acidente, não. Desde o ventre da sua mãe, ele já tinha uma certa deficiência, talvez na formação ele teve algum problema, mas as pessoas viram aquele moço que passou a sua vida inteira mendigando ajuda, pedindo esmola, porque ele dependia dos outros. Agora ele está no templo, pulando, louvando a Deus, e as pessoas que viram aquilo ficaram maravilhadas. Curva sua cabeça e feche os olhos, por favor. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua majestade, pelo teu poder, porque só o Senhor é digno de receber, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Te louvamos também porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, agora para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos a tua palavra. E eu peço que o teu Espírito Santo, Pai, toma o lugar que te pertence neste altar, e que o Senhor fale ao coração do teu servo, ao coração da tua serva, a todos os nossos amigos e irmãos que estão conosco aqui na Igreja Cristã Primeiro Amor, como também a todo aquele que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, pela internet, aonde esta mensagem chegar, Pai. Faça com que ela toque corações, para aqueles que andam cocheando entre dois pensamentos, se encontrem, meu Deus, na vida, a fim de agradar o Senhor e andar em concordância com a tua vontade, Pai. Que esta palavra venha fortalecer aquele que está fraco, salvar os perdidos, que venha colocar de pé aqueles que estão caídos, e que acima de tudo cumpra-se, Pai, a tua vontade, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Este era o importante momento da igreja cristã do primeiro século. Eles já haviam recebido o revestimento de poder no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Pedro já era uma importante influência daquele povo, pois com um discurso, com uma pregação, quase 3.000 pessoas se converteram, e este número vai aumentando. E o Lucas, quando ele registra os fatos, ele faz questão de deixar registrado que havia uma união na igreja. Se você observar, logo no versículo de número 1 do capítulo 3, ele fala que Pedro e João subiam juntos. Pedro e João, eles se conheciam muito antes de serem chamados pelo Senhor. O capítulo 5 de Lucas registra que eles eram pescadores, eles eram sócios na pesca, uma amizade de longa data. E quando você olha para a Escritura Sagrada, você vai perceber que Jesus Cristo, quando ele dava a missão aos discípulos e os enviava às casas e às aldeias, ele costumava enviar de 2 em 2. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que todo grande homem de Deus que foi protagonista na sua geração, ele sempre tinha alguém ao seu lado. Ele sempre tinha alguém de confiança que ele podia contar. O líder da nação era Moisés. Era a Moisés que Deus deu a lei. Era a Moisés que Deus falava face a face. Mas havia um jovem chamado Josué, que estava sempre próximo a ele. De modo que, quando Moisés morre, Deus vai chamar Josué e vai dar a ele a missão de dar continuidade à obra que Deus iniciou através de Moisés. Quando Deus estava preparando a tirada de Elias na terra,
Elias, ele tinha um fiel escudeiro, um amigo, um companheiro chamado Eliseu, que aonde Elias ia, Eliseu fazia questão de estar junto, e ser o seu companheiro, o seu amigo. Tanto que, quando Elias ele é levado numa carruagem de fogo, a principal influência profética na terra vai ser Eliseu. Quando Davi era perseguido por Saul, quando Davi ele teve que fugir para os montes, para os vales, para outras cidades para não morrer, ele encontrou em Jonatas o amigo que ele precisava para interceder por ele diante de Saul. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 17, e no versículo de número 17, que há amigos que nascem na hora da angústia. Em Provérbios 18, 24, diz que na hora da angústia nasce um irmão. E você pode examinar as escrituras e você vai perceber que existem vários textos que mostram que nunca é bom um homem estar só. O próprio Deus, quando olhou para Adão no meio daqueles animais, de tudo aquilo que havia construído, em Gênesis 2:18, ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Eu quero ler um texto que está no livro de Eclesiastes com você, livro de Eclesiastes capítulo 4, e eu quero ler o que está escrito no verso 9, Eclesiastes capítulo 4, e verso de número 9, está escrito assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, se o outro perder as forças, se o outro desanimar, se o outro enfraquecer, o outro vai lá e levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Ou seja, é bom você ter amigos, é bom você ter pessoas da sua confiança, é bom você estar cercado de pessoas do bem, porque pode ser que um dia você amanheça triste, pode ser que um dia você precise de um empurrão, pode ser que um dia você precise de um abraço, de alguém que chega ali com um texto bíblico, com uma palavra, com uma oração, para colocar um ponto final nesse dia de tristeza, e levantar o seu astral, te dar a força que você precisa. Então olha que curioso, o Moisés tinha um Josué, o Elias tinha um Eliseu, o Davi ele tinha um Jonatas, e eu estou dizendo isso a você, para que você entenda que a igreja, ela é o corpo, e o corpo é um conjunto de membros. Jesus disse que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo cujo cabeça é Ele, o Senhor. E quando nós nos reunimos para buscar, para adorar a Deus, nós precisamos ter este vínculo de amizade. Eu preciso ser para você a força que muitas vezes te falta. E é verdade também que às vezes eu também preciso da sua ajuda. E isso é ser igreja. Porque entenda, há um momento especial e específico que Deus escolhe para abençoar o povo, e você sabe qual é. Salmo de número 133. Salmo de número 133. Versículo de número 1 está escrito assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão,
e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então Deus gosta de olhar para homens comprometidos com o seu propósito, como Moisés e Josué, homens comprometidos com a sua vontade, como Elias e Eliseu, homens que trabalham juntos pelo mesmo ideal, como Davi e Jonatas, e homens que cumprem o mesmo propósito, como o Pedro e o João, que unidos vão ao templo. Eu estou dizendo essas coisas para você, porque quando você observa o nascimento da igreja cristã, registrada no livro de Atos, você vai perceber que o Lucas, ele dava ênfase nisso, que o Lucas fazia questão de deixar bem claro, que eles eram unidos, que um se importava com a necessidade do outro, eles tinham comunhão. Vamos voltar lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos capítulo 2, eu quero ler com você o versículo de número 42, Atos capítulo 2, o versículo 42, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, na palavra, nas orações, mas olha o que ele diz: na comunhão. O que é comunhão? Com união. Versículo de número 43, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que acreditavam estavam juntos. Ele fala de comunhão. Agora ele fala de estavam juntos. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que tinha muito, ele observava aquele que não tinha nada, e ele tinha prazer de se desfazer do seu muito para ajudar aquele que não tinha nada. Que coisa rara, não é? Hoje a igreja contemporânea é capaz de um tomar aquilo que o outro tem, se degladiarem para ver quem consegue mais, mas não era assim no início. Aí veja o versículo de número 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza no coração. Então no verso 42 ele fala de comunhão, no 44 ele fala de estar juntos, e no 46 ele fala que eles comiam juntos. Então o Lucas ele registra esses detalhes para mostrar que havia união entre os irmãos. A igreja era uma igreja forte, uma igreja estruturada, uma igreja em que não havia vaidades, em que um olhava para a necessidade do outro e se compadecia a ponto de fazer alguma coisa para ajudar. Quem entendeu isso aqui, diga amém. E aí quando Deus olha para a igreja, quando Deus contempla a igreja, naquele primeiro momento, naqueles primeiros anos, Deus se alegra.
Deus aprova a ação deles. Deus percebe que naquele começo, naquele início, por causa daquela comunhão, daquela união, do fato deles estarem juntos, Deus percebe que eles entenderam a mensagem do Evangelho, entenderam o cristianismo. E aí você deve entender que naquela época, ninguém precisava ir na casa de ninguém, ou alguém precisava mandar mensagem: pô, você pode vir na minha igreja? Você pode vir fazer uma visita? Você pode vir me ouvir pregar? Vem para a igreja. Não precisava. Ninguém precisava ficar implorando para ninguém ir na igreja. E por um simples motivo: Deus aprovava aquela obra. E como Deus aprovava aquela obra, era Deus que enviava ao povo. Aí você já consegue entender. Olha o que está escrito no verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, você sabe o que eu fico imaginando? Eu, como pastor, não tenho necessidade de sair por aí pedindo pelo amor de Deus para as pessoas virem na igreja. Eu preciso andar em concordância com a vontade de Deus. Deus precisa olhar para a igreja cristã Primeiro Amor e enxergar um trabalho sério, um trabalho focado no Evangelho, onde não há show, não há espetáculo, não há gente querendo aparecer. Então eu imagino Deus olhando para o drogado e pensando: eu preciso salvar esse cara, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Aí Deus olha para a prostituta: não, o diabo não vai levar essa alma. Aí Deus olha para o perdido e fala: eu tenho que fazer. Aí Deus olha e vê uma igreja onde as pessoas querem aparecer mais do que Cristo. Aí ele olha para um outro lugar e tudo funciona à base da manipulação financeira. Aí ele olha para outra, é a campanha do envelope, é os 7 passos para obter o sucesso financeiro. Aí Deus olha para um lugar bem simples, bem pequenininho, que ainda não tem altar, mas é um lugar sério, onde a palavra é pregada, e quem manda o povo é o próprio Deus. Simples assim, porque é Ele que acrescenta à igreja aqueles que hão de se salvar. E é o que está acontecendo aqui. Então, Deus enviava, e o texto diz claramente, todos os dias. É Deus que direciona o povo, não é? Eu tenho dito isso, e as pessoas que são próximas a mim sabem. Eu não estou preocupado em criar métodos, estratégias. Já sei, eu vou ungir um óleo em Israel e vou colocar na cabeça de todo mundo. Nada. Basta pregar o Evangelho. E aí quem vai trazer os que hão de se salvar é Deus. Eu não tenho competência para isso. Então, naquele primeiro século, Deus olhava para a comunhão, Deus olhava para a união, Deus olhava para a simplicidade deles, e era Deus que acrescentava aqueles que haviam de se salvar. E aí no capítulo 3, o Lucas ele escreve a ocasião em que Pedro e o seu amigo João, eles estão entrando no templo, como eles costumavam a fazer, para participar do seu devocional, do seu momento de oração. O Pedro e o João, como vocês sabem, eles eram homens de confiança de Jesus durante o seu período de 3 anos e meio de ministério terreno. Eles estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Em Lucas 22:8, foram eles que foram preparar a Páscoa, não é? A última Páscoa de Jesus. Pedro e João estavam no horto, no Getsemane, quando Jesus estava angustiado por saber que a sua hora se aproximava. Então eles eram homens que foram preparados pelo Senhor para esta grande obra. E então eles estão no templo. Aí veja o versículo de número 2. E era trazido, Atos capítulo 3, versículo 2. E era trazido um varão
que desde o ventre de sua mãe era coxo. Olha só o detalhe. Desde o ventre da sua mãe era coxo. A sua deficiência física não era um resultado de um acidente de trabalho. Ele não caiu e se machucou. A deficiência dele não foi uma queda ou um mal que lhe sobreveio durante a sua vida. Não. Desde o ventre da sua mãe, ele já lidava com aquela maldição. Talvez uma má formação. Talvez um incidente aconteceu durante a gestação, a gravidez. Por que eu digo que quando eu olho para esse coxo, eu consigo enxergar a vida humana? Porque antes mesmo de nós nascermos, já havia maldade em nós. Antes mesmo de nós virmos a terra, nós recebemos por herança as inclinações da nossa natureza. O ser humano, o homem, a mulher, ele não é considerado pecador por aquilo que ele faz. Ele é considerado pecador por aquilo que ele é. Então nós já nascemos no corpo do pecado. E conforme os nossos dias de vida na terra, quando vamos aprendendo a falar, a andar, naturalmente o pecado começa a se manifestar. Antes de nascermos, eu quero ler com você o Salmo de número 58, para você entender melhor isso. A pessoa pode ser a pessoa mais consagrada, mais santa, pode ser a pessoa mais especial, mais religiosa que existe na terra. É um pecador. É uma pecadora. Você lembra de 1 João capítulo 1? Lá pelo versículo de número 8, fala: se nós dissemos que nós não pecamos, nós nos fazemos mentirosos, e a verdade não está em nós. Olha o que está escrito no livro dos Salmos. E eu quero ler com você, aqui no Salmo de número 58. Está escrito assim, versículo 2, Salmo 58, verso 2: antes, no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Eu disse aqui numa outra pregação, que quando nós nascemos e somos alfabetizados, educados, aprendemos a andar, falar, as coisas boas da vida, alguém precisa nos ensinar. Alguém precisa ensinar o alfabeto, alguém precisa ensinar a andar, alguém precisa nos ensinar uma profissão, alguém precisa nos ensinar os bons modos, o respeito, o bom comportamento. Agora, as coisas ruins, ninguém precisa ensinar. Ninguém precisa chegar para você e falar: ó, é assim que mente. Ninguém precisa chegar para você e dizer assim: ó, é assim que fala palavrões, é assim que deseja o mal dos outros, é assim que você se alegra quando alguém quebra a cara, porque essas coisas já fazem parte da nossa natureza. E é por isso que quando nós crescemos e nos tornamos adolescentes, chegamos à fase adulta, naturalmente nós andamos mancando, andamos errado, na contramão daquilo que Deus diz. Paulo diz em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é a herança que nós recebemos do erro cometido por Adão. Olha o que Paulo escreveu na carta aos Romanos capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, aliás, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Está escrito assim: pelo que, como por um homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, todo homem é pecador, por isso que todo homem morre. Então, o Adão, quando ele pecou, ele contaminou toda a humanidade. Por isso que todos nascem com uma natureza deturpada. Não importa se tem uma condição social boa, não importa se mora num bairro bom, não importa se é religioso ou se não é religioso. O pecado nós herdamos de Adão. Então, naturalmente, nós andamos como coxos, mancando, claudicando, andando errado. Quando a nação de Israel, você deve se lembrar da mensagem de quarta, eles adoravam a Baal, eles se entregaram à apostasia, à idolatria. Em 1 Reis 18, 21, Elias vai dizer a eles: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? Até quando vocês vão andar errados? Então quem é o coxo? O coxo é aquele que não anda certo. O coxo é aquele que não anda errado. E quando eu falo dessa natureza corrompida que nós herdamos, quando eu falo dessa natureza tendenciosa às coisas do mal, eu digo a você que é natural do ser humano desejar aquilo que não agrada a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Tiago no capítulo 4 e no verso 4 ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, era exatamente um coxo que, além da sua deficiência física, ele ainda vivia numa condição de miséria. E por ser coxo, ele não podia trabalhar. Por isso que o texto diz que todos os dias ele era carregado até a porta do templo, lugar onde ele ficava pedindo ajuda às pessoas. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa difícil na vida, é depender da ajuda dos outros. É quando você depende da solidariedade de alguém. É quando, para você viver um momento bom, você conta com a ajuda de alguém. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas às vezes, a mesma pessoa que te ajudou, na primeira oportunidade, ela lança em rosto, ela joga na cara. Às vezes a pessoa te estende a mão e ela acha que ela está te comprando com aquela ajuda, e que porque ela te ajudou naquele momento de dificuldade, ela pode fazer com você o que ela bem entender. Então, eu queria que você começasse a pensar na situação que esse homem vivia, por ser coxo, por não poder trabalhar, por ser um homem pobre e totalmente dependente dos outros, e ainda conviver com o preconceito da sociedade. Por quê? Porque os judeus acreditavam que todo aquele que era portador de doenças cerimoniais, lepra e todas as doenças de pele, bem como as deficiências físicas, eles acreditavam que tal pessoa, ela era portadora de tal doença, por ter pecado contra Deus, e Deus decidiu puni-la de tal modo. Então, Pedro e João estão indo ao templo, e ele encontra uma pessoa nessas condições. E aí eu quero que você volte lá para Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3, versículo de número 2. E era trazido um varão
que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Então ele ficava ali o dia todo: olha, eu preciso comer, tenho contas para pagar, olha, eu não tenho ajuda de ninguém, só pode me dar uma esmola, por favor? Porque a piedade fazia parte do devocional judaico. Então os judeus tinham prazer de fazer esmolas, de dar esmolas. Então ele era levado estrategicamente na hora em que eles se reuniam no templo para orar, e ficava ali pedindo ajuda, ficava suplicando a piedade de alguém, a ajuda de alguém. E aí o texto diz no versículo de número 3: ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Verso 5: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Agora presta atenção nisso. Todos os dias, quando colocavam aquele homem lá, a expectativa dele era receber moedas, era receber esmolas. Uma moeda, uma esmola, uma contribuição que ele recebia, podia ser para ele suficiente para levar um pão para casa, para pagar um tributo, para resolver uma questão imediata. E quando ele pede a ajuda a Pedro e João, ele esperava receber aquilo que iria trazer um alívio momentâneo. Ele esperava receber um troco que iria resolver o problema daquele dia. E aí a gente pode parar e pensar em algumas coisas aqui. Entenda, às vezes nós buscamos a Deus andando errado, claudicante, coxos, com dificuldades na caminhada, com recaídas, com inseguranças. E às vezes quando nós chegamos no templo, nós pedimos a Deus que Ele resolva as nossas questões imediatas, e pedimos a Deus aquilo que vai resolver por um momento a nossa dor, o nosso sofrimento. A pessoa é coxa, a pessoa claudica, anda errada, está dividida entre dois pensamentos, e ela chega na presença de Deus e pede o recurso para honrar o compromisso financeiro. Ela pede a restauração da saúde, ela pede a restauração do casamento. E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou querendo mostrar para você que às vezes nós colocamos as nossas vontades acima das necessidades. Às vezes nós pedimos a Deus aquilo que nós queremos, e nós precisamos entender que a prioridade dele não é realizar da nossa vida aquilo que nós queremos, mas aquilo que necessitamos. Jesus diz em Mateus 6,32: o vosso Pai Celestial bem sabe daquilo que necessitais. Então quando ele pede ajuda para Pedro e João, ele espera receber o quê? Uma esmola. Quando Pedro disse: olha para nós, provavelmente ele pensou: opa, vem ouro ou prata aí, agora ele vai me ajudar, agora ele vai, agora eu vou conseguir levar alguma coisa para casa. Só que Pedro não tinha ouro nem prata. Pedro não vai compartilhar aquilo que iria resolver momentaneamente o problema dele. E presta atenção nisso. Se Pedro tivesse ouro e prata, se Pedro desse a ele aquilo que ele queria, no dia seguinte ele estaria à porta do templo pedindo esmola novamente. Aí você deve parar e pensar, porque às vezes, se Deus nos dar aquilo que queremos, no dia seguinte nós vamos pedir de novo, vamos pedir de novo, pedir de novo, enquanto continuamos a andar como coxos. Por isso eu digo a você,
que o propósito de Deus é agir de acordo com a nossa necessidade. O que as pessoas fazem na igreja hoje? Vêm atrás de ouro e prata. As pessoas vêm ao templo, porque enquanto mancam, enquanto andam como coxos, elas querem a realização profissional, elas querem o progresso financeiro. Elas vêm na igreja porque na propaganda disse que era pobre, mas pode ser rico. Elas vêm à igreja em troca do ouro e da prata. Pedro vai dizer para ele: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas eu tenho algo muito mais importante para você. Eu tenho algo que vai produzir a você benefícios não paliativos e momentâneos, mas ele vai resolver de uma vez por todas a sua questão. Aí quando Pedro diz isso, olha o que está escrito no versículo 6: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Jesus havia dito para eles, não é? Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês farão as obras que eu faço e ainda farão maiores do que essas. Jesus deu aos seus discípulos respaldo para usar aquele nome. Você sabe o que é respaldo? É alguém que tem credibilidade para fazer o que faz. Quando a pessoa é respaldada para usar o nome de alguém, é como se a própria pessoa estivesse presente. Eu disse isso aqui uma outra vez. Eu posso chegar no lugar que for e usar o nome do presidente da república, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: mas quem é você? Eu nunca te vi. Nem sei quem você é. Eu não te conheço. Agora, se vier um governador, se vier um político da confiança do presidente, alguém que tenha o respaldo do presidente e usar o nome dele, as pessoas acreditam. Por isso que os filhos de Cefas, quando foram usar o nome de Jesus a quem Paulo pregava para expulsar um demônio, eles apanharam e apanharam feio. Por quê? Porque eles não tinham respaldo, eles não tinham autorização para falar em nome de Jesus. Quando Pedro olha para aquele moço, Pedro vai dizer para eles: olha, eu não tenho o que você quer, mas eu posso te oferecer o que você mais precisa. Às vezes você vem aqui sonhando com a casa própria. Talvez você venha aqui sonhando em ganhar na loteria, porque tem crente que até ora para ganhar na loteria. Talvez você veja aqui à procura de ouro e prata, uma vida melhor. Talvez você veio porque você busca a solução de um problema imediato. Meu irmão, nós não temos isso para te oferecer, mas nós temos algo muito mais importante e valioso do que isso. Porque quando você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa para encontrar a solução dos seus problemas. Quando você tem Jesus, você tem luz. Quando você tem Jesus, você tem direção. Quando você tem Jesus, você tem caminho, você tem verdade, você tem a vida, porque Jesus é essas coisas. E aí você precisa parar e pensar, porque o texto mostra o seguinte: Pedro disse assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro vai liberar uma palavra. Pedro vai dizer para ele: olha, em nome de Jesus, levanta e anda. E o que acontece? Nada. Porque esse é o detalhe do texto. Às vezes, nós usamos o nome de Jesus para falar um monte de coisa. Tiago 2,14 diz: que proveito tem se você disser, ide em paz, vestivos e fartai-vos, e não der o alimento cotidiano? Por que eu comecei a mensagem falando de Moisés e Josué, de Elias e Eliseu, da ajuda de Jonatas e Davi? Por que eu fui em Atos 2 mostrar que a igreja era unida, eles estavam juntos, que um se compadecia com a necessidade do outro?
Porque quando Pedro diz, levanta e anda, não acontece nada. Quando é que o milagre vai acontecer? Olha a sequência do texto, versículo 7. E tomando-o pela mão. Aquele homem vai começar a andar, a pular, a saltar e glorificar a Deus, quando Pedro estende a mão para ele. E aí nós precisamos entender que ser igreja não é só ficar usando o nome de Jesus para tudo. Tem que estender a mão, tem que ajudar, tem que mostrar, olha, está difícil para você, eu estou aqui, se tiver que chorar com você, eu choro. Porque quando você estiver alegre, eu vou me alegrar com você. Pedro estende a mão, Pedro vai pegar aquele homem pela mão. Quando Pedro estava afundando por causa do medo, assustado com o vento que sentiu quando andava sobre as águas, Jesus estendeu a mão a ele e pegou Pedro pela mão. Entenda, esse homem, ele era coxo, ele era um miserável, e ele ficava do lado de fora do templo, pedindo esmola. A rotina dele era essa: andava errado, dependia dos outros para tudo, estava às portas do templo, mas do lado de fora. E entenda, naquele dia, naquele horário, Deus tinha um propósito para realizar na vida desse moço. Pedro vai pegar esse homem pela mão, e tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Porque Deus, ele trabalha assim: melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se alguém estiver fraco, o outro vai lá e fortalece. Se alguém não estiver bem, a igreja precisa estar lá para oferecer ajuda, para oferecer cuidados. Pedro disse: olha, a prata que você está pedindo eu não tenho, o ouro que você deseja eu não tenho, mas eu tenho algo que vai resolver os seus problemas, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente, para sempre, pelos séculos dos séculos. Eu tenho Jesus para te dar, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro pegou o cara pela mão. Quando Pedro pegou o cara pela mão, os tornozelos deles, que não tinha firmeza nenhuma, se firmou. Ele encontrou na ajuda de Pedro, no nome de Jesus, a firmeza que ele precisava para começar a andar direito a partir de então. E o que isso tem a ver conosco? Irmão, nós nascemos andando errado. O pecado aflorou na nossa natureza. E aí começamos a nos entregar às paixões, às vaidades, ao ego, à mentira, à ganância, à arrogância, à soberba e tantos outros males. E começamos a andar como coxos, nos arrastando na vida, achando muitas vezes que éramos felizes, e usávamos a nossa fé como um meio para se alcançar aquilo que nós queríamos, desejávamos. A maioria das pessoas usam a fé para isso. As pessoas usam a fé para alcançar a realização do seu sonho. As pessoas usam o nome de Deus como uma via de acesso ao lugar aonde ela quer chegar, mas elas não entendem que o propósito de Deus, ao enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, é nos fazer andar direito, é firmar os nossos pés, não é? Como diz o Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um lago terrível, e firmou os meus pés sobre a rocha. Ele endireitou os meus passos, Ele me ensinou a caminhar como eu devo, Ele me ensinou a andar no caminho, na verdade e na vida. E às vezes nós estamos dando bobeira, porque às vezes nós usamos o nome de Jesus e falamos de Jesus o tempo todo, e falamos e falamos e falamos, mas às vezes falta estender a mão, às vezes falta uma ajudinha, um abraço, um conselho. Às vezes acho que falta um pouco mais a gente voltar um pouco na história do primeiro século e perceber. Às vezes nós acordamos num dia difícil e reclamamos porque as coisas não estão como nós gostaríamos que estivessem. Mas às vezes você olha por irmão, ele está numa situação pior que a sua, está mais difícil ainda. Entenda, a igreja, ela vivia um período de perseguição,
um período de dificuldades, mas esse foi o período da história que a igreja mais cresceu. Deus se agradava com aquilo que a igreja fazia. As pessoas olhavam para aquele homem que passou a sua vida andando errado, passou a sua história pedindo esmola, vivendo uma verdadeira miséria, dependendo dos outros. De repente, as mesmas pessoas que por várias ocasiões o ajudaram, viram que ele já não era mais coxo, ele já não era mais um homem miserável, ele já não ficava mais à porta do templo pedindo ajuda. Ao contrário, agora ele está dentro do templo, agora ele está louvando a Deus. Olha o que está escrito no verso de número 8: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele andava errado, dependia de ajuda para tudo, era pobre, miserável, era vítima de um preconceito social. Ele pedia esmolas, ele pediu uma ajuda momentânea, uma questão imediata, uma solução paliativa, mas ofereceram para ele Jesus. E quando ofereceram para ele Jesus, ele deixou de andar se arrastando, ele deu um salto, ele pulava, e agora não mais abria a boca para reclamar da vida, reclamar da sorte. Olha, eu estou a vida inteira se arrastando, ninguém me ajuda, olha, eu estou o dia inteiro aqui, e poucas pessoas se compadeceram da minha necessidade. Olha, eu não aguento mais essa vida, eu não dei sorte, eu já nasci assim, eu passei a minha vida toda suportando humilhação de pessoas. Não, agora ele não faz mais isso, agora ele anda louvando a Deus, agora ele anda dando glória a Deus. E olha o verso de número 9: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. As pessoas olhavam, ué, mas não é aquele cara que ficava na porta do templo? Não é aquele cara que ficava pedindo esmola? Será que ele estava mentindo? Será que ele estava fingindo? Será que ele não era paralítico coisa nenhuma? Não, ele era assim desde o ventre da mãe dele, ele já nasceu com essa deficiência. Mas olha, agora ele não pede mais esmola, agora ele não reclama mais da vida, agora ele não anda errado, não anda se arrastando. Agora eu vejo ele pulando, louvando a Deus com o coração cheio de alegria. E o mais importante, agora ele não está do lado de fora, agora ele está do lado de dentro do templo. E é isso que Deus faz, irmão. A gente precisa parar e pensar. Enquanto nós buscarmos a Deus à procura de ouro e prata, nós vamos continuar andando errado. Quando nós buscarmos a Deus em busca de alcançarmos aquilo que nós queremos, nós vamos continuar andando errado. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós entendemos, como Paulo diz em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu propósito de buscar a Deus não é encontrar o que eu quero, mas o que eu necessito. Meu propósito de buscar a Deus é entender: Senhor, eu vim porque o Teu Espírito Santo me trouxe. Eu vim porque eu estou convencido que eu sou coxo. Eu vim porque eu estou convencido que eu herdei uma natureza que me distancia do Senhor. Eu vim porque eu reconheço a minha imoralidade. Eu vim porque sem o Senhor eu nada posso. Eu vim porque entendo que eu sou coxo. Aí Jesus vai pegar você pela sua mão, vai colocar você de pé e vai dizer: a partir de agora você vai começar a andar certo. A partir de agora você vai começar a mudar. E ao invés de você andar se lamentando para o vizinho da esquerda, da direita, nas redes sociais, no Face, no Insta, em todas as redes sociais, não. Agora você vai andar louvando a Deus. Agora as pessoas vão olhar para você e vão ver que já não existe mais aquela vergonha, aquele preconceito, aquela humilhação. E talvez você chegou aqui nessas condições: pastor, eu estou vindo de um lugar onde as pessoas falam de mim o dia inteiro. Pastor, eu estou com dificuldade para encontrar emprego. Pastor, eu não tenho sorte no amor. Pastor, as coisas não estão dando certo assim. Eu até tento me firmar com Deus, mas de repente eu vivo uma desilusão. Meu irmão, eu não posso resolver seus problemas, mas a minha mão está aqui para te ajudar a levantar. E se você precisar de ajuda, você pode contar comigo. E não só comigo, mas que esse irmão que está do seu lado aí também. É isso que Deus espera de nós. E você vai perceber
que a cada dia Deus vai acrescentando aqueles que hão de se salvar. É isso que Deus quer, que você dê um pulo na vida, que você dê um salto, que você pare de andar mendigando bênçãos por aí. Não, quando você anda de acordo com o nome que está sobre todo nome, então é a bênção de Deus que vai te alcançar. Quando você anda com respaldo em Deus, quando você anda na direção que Deus te dá, meu irmão, pode acalmar o seu coração e ficar sossegado. Paulo diz em Romanos 8,14 que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Eles foram em 2 ao templo, de repente chegou mais um, pulando, saltando e dando glória a Deus. Por quê? Porque eles receberam as virtudes de Jesus. Jesus não quer ficar colocando band-aid na sua ferida, não. Ele quer te sarar. Jesus não quer ficar dando a você aquilo que vai resolver uma questão momentânea, não. Jesus, ele quer resolver a questão. Talvez você ainda não entendeu que não é de ouro e prata que você precisa começar a andar direito. Talvez você não entendeu que o que você precisa não é passar no concurso, isso pode ser consequência. Talvez você não entendeu que a solução do seu problema não está no convênio médico. A sua esperança não está no agiota, não é no empréstimo que vai sair. A solução do seu problema está em Jesus. Ouro e prata eu não tenho, mas nós temos Jesus para te oferecer. Vamos ficar todos de pé, por favor.